Por Uma hora eu vou favor. esquecer. Mas o importante é a gente não descuidar, porque tá tudo muito caro. Tudo muito caro. É inacreditável. Inacreditável. Você dá R$ 100 para botar gasolina e você põe no singular mesmo, né? Singular, não é litros, é O R$ 100. Você fala, rapaz não, vem com conta-gotas, né? Diz a com mangueira. conta-gotas. 100, pô, pode pôr 100 e pode pôr 100. Vamos botar 100, mas o senhor tem certeza que quer botar tudo isso? Não, não. Hoje eu tô gastão. Pô, é inacreditável. O cara põe 8 litros, né? Quanto que dá? 11 litros, 12 litros. Pelo amor de Deus, que loucura. Bom, é a economia do Brasil. Bom, a economia de um país, eu queria falar hoje sobre um setor específico, mas para ilustrar o todo. A economia de um país é como um jardim. É como um jardim. Você tem plantas que crescem naturalmente. Se você não fizer nada, elas estão lá. São próprias daquele lugar. Tem outras que você, para fazer crescer, tem um trabalho danado. Então, sempre você tem que preparar o solo, adubar, tem que equilibrar. Isso não há a menor dúvida. Mas tem algumas que são mais difíceis, né? Não, eu quero ter certas espécies, uma árvore qualquer, vai levar anos para virar aquela árvore frondosa que você vê no jardim do vizinho. Anos de dedicação, sempre fazendo a coisa certa, né? Às vezes podando, cuidando para não entortar o galho e tal. Você quer folhagens, você quer flores. Não, eu quero mais frutas. Aí tem fruta que vai melhor. Aí de repente vem os passarinhos, tá com as frutas. Aí você tem que cuidar das frutas. Tem que regar sempre, tem que ter jardineiro e tal. A economia é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem algumas que você não tem que fazer nada, né? Eu digo assim, pega a farmácia e pega a padaria. Tem em toda parte. É natural que tenha em toda parte. É compreensível. Você está voltando para casa, você tem que passar na farmácia. Você precisa comprar o seu pãozinho todas as manhãs, etc. e tal. Então, padaria e farmácia, em toda parte tem. Quando você pega certos momentos, você está passando com o seu carro, de repente você vê uma loja que vende produtos de Natal. Só tem no Natal, na época do Natal. A indústria, em algum momento, começa a produzir aqueles produtos para poder vender naquela sazonalidade. Tem coisa que só tem no Carnaval, tem produto que só aparece na Páscoa. E assim funciona alguns, né? Então, algumas coisas são sazonais, outras coisas são muito simples, cotidianas, tem sempre, e outras são mais complexas, né? Você vai vendo o país evoluindo, o país se mexendo, e você vai vendo, conforme o governo vai tomando decisões, conforme o Congresso vai aprovando leis, derrubando outras leis, conforme o mundo vai evoluindo, aí alguns setores avançam e outros setores desaparecem. A gente viu ao longo da história vários setores desaparecendo. A indústria naval como transporte de passageiro não existe mais, né? Não faz muito sentido você ir de um continente a outro de navio. Aquilo virou uma indústria de entretenimento, de turismo, para você poder fazer os seus cruzeiros e tal, mas sem pressa, né? Você não fala, vamos direto daqui para lá. Não faz sentido. Tem o avião. Você pega a máquina de escrever, certo? Uma vez aqui eu cheguei a falar, pesquisei, você pega uma empresa como a Kodak, que fazia filmes, 80 filmes de Hollywood, que foram premiados com o Oscar, foram filmados com o filme da Kodak. É uma coisa, a chegada do homem à lua. E aí, hoje não tem. Câmera digital, imagem digital. Tudo isso é normal, né? São fenômenos que acontecem, são empresas que vão ficando pelo caminho, nada mais natural. E nos últimos dias, uma notícia que obviamente não chamou tanta atenção, porque é de um setor específico, mas ele serve como um marco de um setor em que o Brasil apostou durante um bom tempo, apostou forte durante um bom tempo, e agora ele começou a minguar.
né? Mingou. Que é a indústria bélica nacional. Uma das empresas mais importantes do setor no Brasil, chamada Avibras, ela pediu recuperação judicial. É a terceira vez que ela se atrapalha e está numa situação complicada. Ela já tinha feito isso em 1980, depois fez isso em 2008, agora aconteceu de novo, demitiu mais de 400 funcionários e manteve 900. É uma empresa que surge nos anos 60, formada por engenheiros do prestigiadíssimo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e montaram uma empresa, começaram a fazer projeto de avião, acabou que nenhum dos aviões entrou em escala comercial, depois começaram a fazer foguete de pesquisa meteorológica, sondas e tal, e aí começa a entrar na corrente sanguínea da indústria bélica brasileira. Nos anos 80 tem o batismo de fogo, guerra Irã-Iraque, eles produziam um sistema de lançamento de foguetes importante e vendeu muito para o Iraque. E aí começou a crescer muito, vendendo para o Iraque, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Angola, que são compradores tradicionais da indústria bélica mundial. E fez carro de combate. Enfim, a Avibras se tornou uma empresa importante, de grande significado. Obviamente, nunca foi uma Volkswagen. É evidente que nós estamos falando de um setor específico, mas era uma empresa importante, estratégica, né? Aí no auge da Avibras e no auge de outras empresas do setor bélico, outras que já inclusive acabaram, Bernardini, que quebrou, a Ingesa virou sinônimo produziu alguns sinônimos de, você queria falar assim, vai ter intervenção militar, lá vem os militares, falava Urutu, que era um carro de combate, Urutu, Cascavel, Jararaca, produzidos pela Ingesa, empresa também importante que sumiu. E aí a Avibras, no auge dela, nesse momento que o Brasil viveu o seu auge da indústria bélica, o Brasil chegou a ser o 8º maior exportador de material bélico do mundo. E hoje não tem nenhuma empresa entre as 100 maiores exportadoras de material bélico. Você pega a lista, forrada de americano, tem 40 empresas americanas, tem um monte de empresa chinesa, não tem empresa brasileira e já teve. Já foi uma indústria importante. Em meados do ano 2000, o governo chegou até a fazer uma classificação das empresas consideradas estratégicas de defesa. As empresas estratégicas de defesa. Classificou as empresas para definir aquilo que seria a base industrial da defesa no Brasil e listou 25, 26 empresas, aquilo que já foi o dobro. Né? Já tinha sido o dobro antes. E essas empresas, entre essas empresas estava a Avibras, muitas delas ainda estão aí, não significa que acabou o setor no Brasil, mas a mudança e a redução é algo perceptível. Veja, indústria, perdão, independente de ser bélica, de ser indústria do agronegócio, construção, eletroeletrônica, não importa. A indústria é um setor que gera empregos de qualidade, que paga salários mais altos, que investe em pesquisa, ciência, tecnologia, que quando exporta produtos de um valor agregado maior. Você transforma coisas em coisas mais caras e vende essas coisas mais caras. Envolve inovação. Então a indústria é algo muito importante. Quando você pega, é curioso, né? Quando você pega a indústria bélica, por trás da indústria bélica, aí é só uma curiosidade, tem algumas descobertas que acabaram entrando na nossa rotina. Por exemplo, durante a Segunda Guerra, um engenheiro entrou numa área que tinha radares, e ele estava fazendo a manutenção, e ele estava com chocolate, uma barra de chocolate no bolso. Jamais seria
um parente do Fábio França, porque o Fábio França nunca estaria, ou um parente dele, com uma barra de chocolate no bolso, porque o Fábio França odeia chocolate. Então não seria um parente seu, viu, Fábio? Não foi um parente seu. É uma jamais. história que... não seria. Mas o tal engenheiro entrou com a barra de chocolate e a barra de chocolate derreteu. Derreteu. Ele falou, mas o que é isso? Aí ele descobriu que era um componente dos radares, tal de magnetron, tal. Ele descobriu e aí, a partir daí, resolveram, ele e a empresa onde ele trabalhava, fazer o micro-ondas. Primeiro o micro-ondas tinha 320 quilos, Fábio. Mas aí virou esse eletrodoméstico popular. Assim como você tem as câmeras digitais, a cabine pressurizada de avião é resultado do avanço da indústria de guerra, da indústria bélica. O Teflon, que está nas panelas, né? A comida enlatada, a própria internet. A internet é um desenvolvimento militar, não é um desenvolvimento civil. É um desenvolvimento para a guerra, né? Para a indústria militar. Então você tem uma associação muito grande, é fruto desse desenvolvimento, dessa pesquisa. A indústria farmacêutica é assim. Descobre uma coisa que depois pode ser usada em outra. Na indústria bélica você tem vários exemplos. Eu citei alguns mais conhecidos. E o que eu estou falando, não é... Eu estou falando isso, que pena, a Embraer está mal. A Avibras está mal, precisa salvar a Avibras. Não, o mercado dela é um mercado competitivo. As compras militares são extremamente seletivas, complexas, são poucas e concentradas e monstruosas compras. Não é como quem compra laranja, né? Suco de laranja ou soja. Você tem exportações constantes o tempo todo. Não, são contratos grandes, são contratos difíceis de obter. Você tem que ter uma relação internacional pesada, é um negócio difícil. E, obviamente, sujeito às dificuldades todas, e ela está com essa dificuldade toda. Mas veja que isso vem acontecendo com vários segmentos industriais brasileiros. Então, eu estou usando o exemplo da indústria Avibras, do setor bélico, para falar da indústria de uma forma geral. Quer dizer, o Brasil não vai ser um país pior se deixar de ter um segmento com maior destaque. Mas quando isso se repete, aí as coisas se complicam, né? Não dá para dizer que o Brasil era um país melhor quando a Avibras viveu seu auge, em 1980. O Brasil é um país muito melhor hoje, não por causa da Avibras, mas porque a gente evoluiu, porque socialmente a gente está melhor, porque os indicadores sociais são melhores. Mas quando você vê que certos setores ou certas empresas vão enfrentando a concorrência de estrangeiros e perdendo espaço por falhas nacionais, a coisa complica. Então, a Avibras tem suas dificuldades internacionais, mas você tem todo um sistema no Brasil feito para atrapalhar o avanço de uma futura Avibras, de um futuro setor no qual a gente quer investir. Porque você tem um ambiente de negócios adverso, porque você tem um sistema tributário que é caro e é confuso. Hoje uma empresa estrangeira que precise vender alguma coisa para um outro país, rapidinho consegue vender. O Brasil é uma confusão. O exportador de impostos, é um negócio complicado, uma burocracia que beira a insanidade, falta infraestrutura, baixa produtividade porque a mão de obra é complicada, o assunto educação para nós é muito caro, muito importante, a gente tem que discutir isso sempre, mas é difícil, é um país que está em dificuldades nesse setor. Então, você olha a realidade brasileira e é uma realidade que estimula a desindustrialização. Você pode ter a desindustrialização, todos os países do mundo estão vivendo. As 30 maiores economias do mundo, você vai para qualquer continente e a participação da indústria hoje no PIB é menor do que era há 10, 20, 30 anos, em qualquer país. Agora, no Brasil, tem esse fenômeno adicional que eu acabei de listar, que é um empurrão que a gente dá. Voltando ao exemplo do jardim, é um jardineiro relapso, é um jardineiro descuidado, é um jardineiro que não coloca o adubo, é um jardineiro que deixa as ervas daninhas crescerem. Então, um jardim cheio de ervas daninhas atrapalha o florescimento das grandes presenças desse jardim maravilhoso que uma economia pode ser. E esse é o descuido. Então, o que acontece com a Avibras serve
para mostrar que não é que a Avibras tem uma dificuldade única e atrás dela surgem outras 3, 4 empresas que vão substituí-la aqui no Brasil porque não tem os defeitos ou as dificuldades que a Avibras está enfrentando. Não. O problema é que as empresas morrem e os substitutos não são nacionais, são estrangeiros. E a gente viu isso no setor da construção pesada acontecendo no Brasil, por um jardineiro absolutamente incompetente, né, chamado uma mistura das coisas, né, a desordem provocada pela corrupção e a desordem provocada pelo jardineiro que, na hora de limpar o jardim, joga um veneno que mata a erva daninha e mata as plantas juntas. Então ele destruiu, e eu me refiro ao ex-juiz Sérgio Moro, ele destruiu as plantas que havia porque na hora de tirar a erva daninha não foi seletivo, de ir lá buscar só as ervas daninhas. Então a gente viu, a gente está vendo empresas estrangeiras participando de concorrências e realizando obras que poderiam ser de empresas nacionais. Esse é o recado que eu queria deixar hoje com base nessa história pontual de uma empresa, fruto de um sonho de um grupo de estudantes, né, e recém-formados do ITA, montaram uma empresa que teve um papel extraordinário e que, infelizmente,